24 sinais de que você está se distanciando da escassez. O início da transformação invisível. Pare por um segundo e respire. Existe algo acontecendo com você. E talvez você ainda não tenha percebido completamente. Não é algo externo. Não é dinheiro caindo do céu. Não é uma mudança visível para os outros. Mas por dentro, algo já começou a mudar. E se eu te dissesse que antes de qualquer pessoa enriquecer, antes de qualquer virada financeira, antes de qualquer abundância se manifestar na vida real, existem sinais. Sinais silenciosos, sinais internos, sinais que a maioria ignora e por isso continua presa no mesmo lugar. Se você está sentindo coisas diferentes ultimamente, se certas atitudes já não fazem mais sentido, se algumas pessoas começaram a se afastar, fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir 24 sinais de que você está se distanciando da escassez. E talvez você já esteja mais perto da riqueza do que imagina. E antes de continuar, já se inscreve, porque aqui não é motivação vazia, aqui é transformação real. Agora presta atenção nisso. Primeiro sinal. Você começa a se incomodar com a sua própria mediocridade. Aquilo que antes era aceitável, agora incomoda. Ficar horas rolando tela, procrastinar, adiar decisões importantes. Tudo isso começa a gerar um desconforto interno. E isso não é ruim, isso é crescimento. Porque quem está preso na escassez se adapta ao pouco, mas quem está saindo dela começa a rejeitar o pouco. Segundo sinal, você começa a valorizar mais o seu tempo do que o entretenimento. Antes, qualquer distração era bem-vinda. Agora, você começa a perceber o custo disso. Você começa a entender que tempo é ativo. E isso muda tudo. Você não quer mais só passar o tempo. Você quer investir o tempo. Terceiro sinal, você para de culpar fatores externos. Esse é poderoso. Você começa a perceber que culpar governo, crise, família ou passado não muda nada. E mais do que isso, você começa a assumir responsabilidade. E responsabilidade é o primeiro passo da riqueza. Quarto sinal, você começa a observar padrões na sua vida. Você começa a perceber que certas situações se repetem, mesmos erros, mesmas escolhas, mesmos resultados. E isso desperta algo perigoso para a escassez. Consciência. Quinto sinal. Você sente vontade de se afastar de ambientes negativos, lugares barulhentos, conversas rasas, pessoas que reclamam o tempo todo. Tudo isso começa a cansar você. E não é arrogância, é alinhamento. Sexto sinal. Você começa a pensar mais no longo prazo. Antes, tudo era imediato. Agora, você começa a pensar, isso vai me ajudar daqui a um ano? Essa simples pergunta já te coloca à frente de 90% das pessoas. Sétimo sinal, você começa a respeitar o dinheiro. Não é só ganhar, é saber manter, é saber multiplicar. Você começa a olhar para o dinheiro com inteligência, não com emoção. Oitavo sinal, você começa a controlar impulsos, comprar por impulso, reagir por emoção, tomar decisões no calor do momento. Isso começa a diminuir. E controle emocional é riqueza antecipada. Nono sinal, você começa a se sentir desconectado de quem você era. Essa sensação é estranha. Você olha para trás e percebe que aquela versão sua já não faz mais sentido, e isso pode até dar medo, mas é exatamente isso que acontece antes da evolução. Décimo sinal, você começa a buscar conhecimento de forma intencional. Não é mais aleatório, você começa a consumir conteúdo com propósito. Você quer aprender, você quer crescer, você quer entender o jogo. E aqui vem o ponto que muita gente não fala. Esses sinais não são confortáveis. Eles são desconfortáveis. Eles são solitários.
Eles fazem você questionar tudo, mas é exatamente assim que a escassez começa a perder força. E se você já se identificou com alguns desses sinais, então deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos desses você já sentiu nos últimos dias? Comenta aqui. Porque quando você reconhece, você acelera. Na próxima parte, eu vou te mostrar sinais ainda mais profundos, aqueles que mostram que sua identidade já começou a mudar. E quando a identidade muda, o dinheiro não tem escolha. Ele vem. A mudança que ninguém vê, mas muda tudo. Se você chegou até aqui, presta atenção nisso. A maioria das pessoas acha que a riqueza começa quando o dinheiro aparece. Mas isso é mentira. O dinheiro é só o reflexo final. A verdadeira mudança começa antes, muito antes, quando ninguém está olhando. E os próximos sinais são perigosos para a escassez, porque eles mostram que você já não é mais a mesma pessoa. 11º sinal. Você começa a dizer não com mais facilidade. Antes, você aceitava tudo. Convites, pedidos, situações que sugavam sua energia. Agora não. Você começa a proteger seu tempo, sua energia, sua mente. E isso muda completamente o seu posicionamento. 12º sinal. Você começa a perceber que nem todo mundo pode ir com você. Esse dói. Você começa a entender que algumas pessoas fazem parte de fases, não do destino. E você para de insistir em carregar quem não quer caminhar. 13º sinal. Você começa a se sentir desconfortável em gastar com coisas inúteis. Aquilo que antes era normal, agora pesa. Você começa a pensar, isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? E essa pergunta começa a filtrar tudo. 14º sinal. Você começa a agir mesmo sem motivação. Esse é nível avançado. Você entende que motivação é instável. Então você começa a agir mesmo sem vontade. E quem age sem depender de emoção, constrói resultado. 15º sinal. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via problemas. Antes, dificuldade. Agora, possibilidade. Antes, reclamação. Agora, estratégia. Isso não é pensamento positivo. Isso é mudança de percepção. 16º sinal. Você começa a sentir que está sozinho no processo e isso é normal, porque crescimento é silencioso. Enquanto você muda, muita gente continua igual e essa diferença cria distância. Mas essa solidão é temporária. 17º sinal. Você começa a ter mais disciplina do que motivação. Você não depende mais de vontade. Você cria rotina. Você cria consistência. Você cria padrão. E padrão constrói riqueza. 18º sinal. Você começa a observar mais e falar menos. Você começa a entender que ouvir vale mais do que falar. Você aprende com tudo. Você analisa tudo. E isso te coloca em outro nível de consciência. 19º sinal. Você começa a se preocupar mais com construção do que com aparência. Você não quer mais parecer rico. Você quer se tornar. Você troca a aparência por estrutura. Troca validação por crescimento. 20º sinal. Você começa a sentir que algo grande está chegando. Esse é o mais difícil de explicar. Não tem lógica, mas você sente uma sensação de que as coisas estão se alinhando, mesmo que externamente ainda não pareça. E isso não é ilusão, é percepção interna ajustando a realidade futura. Agora deixa eu te falar uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Quando você entra nesse nível, não tem volta. Você pode até tentar voltar para o antigo padrão, mas já não encaixa mais. Porque você viu demais, entendeu demais, sentiu demais. E agora eu quero saber, você já passou por essa fase de se sentir meio deslocado, como se estivesse em outro nível de pensamento? Comenta aqui. Isso conecta você com quem também está nesse processo. O ponto de não retorno, onde a escassez perde o controle.
Se você chegou até aqui, não foi por acaso, porque o que você está vivendo não é coincidência, é transição. E os últimos sinais que você vai ver agora são os mais fortes de todos. Eles mostram que você não está só se afastando da escassez. Você está começando a se tornar alguém que a riqueza reconhece. 21º sinal. Você começa a se ver diferente. Você já não se enxerga mais como antes. Você começa a imaginar uma versão maior, mais forte, mais disciplinada. E o mais importante, você começa a acreditar que essa versão é possível. 22º sinal. Você começa a agir com intenção. Nada mais é por acaso. Você começa a escolher o que faz, o que consome, com quem anda. Tudo passa a ter um propósito, e isso muda completamente sua trajetória. 23º sinal. Você começa a entender que riqueza é identidade, não é dinheiro, não é sorte, não é oportunidade isolada, é identidade. Você começa a perceber que quem você se torna determina o que você recebe. 24º sinal. Você começa a parar de pedir e começa a se preparar. Esse aqui separa tudo. Você para de esperar milagre, você para de depender de sorte e começa a construir silenciosamente, consistentemente, inteligentemente. Agora, deixa eu te falar algo que pode mudar o seu jogo. Esses 24 sinais são o processo invisível da riqueza. A maioria nunca chega aqui, porque desiste antes, porque volta atrás, porque se sabota. Mas você não. Se você reconheceu esses sinais, então você já saiu da média. Agora você precisa fazer uma coisa: decidir. Decidir continuar, decidir evoluir, decidir não voltar mais para o padrão antigo, porque a verdade é essa: a escassez não some de uma vez, ela vai perdendo espaço, e cada decisão sua ou fortalece ela, ou fortalece a sua nova identidade. Então grava isso. Você não está atrasado, você não está perdido, você não está começando do zero, você está no meio do processo. E isso é exatamente onde a maioria desiste, mas também é exatamente onde poucos continuam e mudam de vida. Agora comenta aqui embaixo: eu estou saindo da escassez, porque quando você afirma, você fortalece. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Reprogramação mental profunda, quebra da escassez. Presta atenção. Essas perguntas não são para responder rápido. Elas são para provocar ruptura interna, porque a escassez não está no bolso. Ela está na forma como você pensa, reage e interpreta a realidade. E agora você vai começar a quebrar isso. Número 1. Se ninguém estivesse olhando sua vida, você ainda faria o que está fazendo hoje? Número 2. Você está buscando crescimento ou apenas tentando evitar desconforto? Número 3. O que você mais evita fazer é exatamente o que poderia mudar sua vida? Número 4. Você quer riqueza ou quer apenas a sensação de segurança? Número 5. Se tudo continuasse exatamente como está hoje pelos próximos 5 anos, você estaria satisfeito? Número 6. Você está tomando decisões ou apenas reagindo ao que acontece? Número 7. O ambiente em que você vive está te elevando ou te puxando para baixo? Número 8. Você tem mais desculpas ou mais resultados? Número 9. Você está disposto a ser incompreendido para crescer? Número 10. Você quer ser rico ou quer parecer rico? Agora segura, porque daqui para frente começa a ficar mais profundo. Número 11. Qual padrão você está repetindo que está sabotando sua evolução? Número 12. Você realmente acredita que pode prosperar ou ainda carrega dúvidas escondidas? Número 13. Você está esperando o momento perfeito ou está criando ele? Número 14. Você confia mais nas suas capacidades ou nas suas inseguranças? Número 15.
Você está disposto a mudar ou só quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Número 16. Quem você precisa deixar de ser para se tornar quem você quer ser? Número 17. Você está alimentando sua mente com crescimento ou distração? Número 18. Se você dobrasse seu nível de disciplina hoje, o que mudaria na sua vida? Número 19. Você está construindo algo ou apenas sobrevivendo? Número 20. Qual decisão você está adiando, que já deveria ter tomado? Agora escuta isso. A maioria das pessoas não muda, porque evita essas perguntas, mas você não. Você está aqui, e isso já te coloca em outro nível. Número 21. Você está cercado por pessoas que crescem ou que reclamam. Número 22. Você se respeita o suficiente para exigir mais de si mesmo? Número 23. Você está jogando para não perder ou para ganhar? Número 24. Você age como alguém que já venceu ou como alguém que ainda duvida? Número 25. O que você precisa parar imediatamente para começar a crescer? Número 26. Você está disposto a pagar o preço da evolução? Número 27. Você quer mudança ou quer conforto? Número 28. Você está se preparando para oportunidades ou apenas esperando elas aparecerem? Número 29. Você acredita que merece prosperar de verdade? Número 30. Se você tivesse disciplina total, onde estaria em um ano? Agora grava isso. Essas perguntas não são para responder uma vez, são para repetir. Porque repetição reprograma. E aqui vai a virada. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Agora, respira fundo e decide uma coisa. Você vai continuar sendo a mesma pessoa ou vai começar a construir uma nova identidade? Essa é a linha que separa a escassez de abundância. Comenta aqui. Eu escolho evoluir. Reprogramação mental profunda. Quebra de identidade. Você não está aqui por acaso, porque só quem está pronto, continua. E agora você vai entrar em um nível que a maioria evita. O nível da verdade. Número 31. Você está vivendo a vida que quer ou a vida que se acostumou? Número 32. Você está crescendo ou apenas ocupando o tempo? Número 33. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você estaria satisfeito com quem você se tornou? Número 34. Você está sendo disciplinado ou apenas motivado momentaneamente? Número 35. O que você está tolerando hoje que está destruindo seu futuro silenciosamente? Número 36. Você tem clareza do que quer ou está só reagindo ao que aparece? Número 37. Você está construindo uma vida ou apenas sobrevivendo a ela? Número 38. Você está disposto a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo? Número 39. Você está mais próximo da sua melhor versão ou da sua zona de conforto? Número 40. Você tem coragem de admitir onde está falhando? Respira. Porque agora entra o nível que pouca gente encara. Número 41. Você está sendo honesto com você mesmo ou se enganando para se sentir confortável? Número 42. Você está esperando reconhecimento ou está focado em evolução? Número 43. Se você fosse responsável por alguém como você confiaria? Número 44. Você está construindo disciplina ou colecionando intenções? Número 45. Você está investindo em você ou só gastando tempo? Número 46. Você está vivendo no automático ou com consciência? Número 47. Você está buscando atalho ou construindo estrutura? Número 48. Você quer resultado, mas está disposto ao processo?
Número 49. Você está preparado para perder versões antigas de si mesmo? Número 50. Você aceita o desconforto ou foge dele? Agora presta atenção nisso. A escassez não é falta de dinheiro, é falta de posicionamento. E essas perguntas estão alinhando você. Número 51. Você está sendo constante ou depende do humor? Número 52. Você está construindo hábitos ou quebrando eles todos os dias? Número 53. Você está cercado de crescimento ou distração? Número 54. Você está criando valor ou apenas consumindo? Número 55. Você está evoluindo em silêncio ou tentando provar algo para os outros? Número 56. Você está disposto a abrir mão de prazeres imediatos por resultados maiores? Número 57. Você está agindo com clareza ou com medo? Número 58. Você está construindo consistência ou esperando inspiração? Número 59. Você está no controle da sua vida ou das circunstâncias? Número 60. Se você continuar exatamente como está, onde você vai chegar? Agora escuta isso com atenção. A maioria nunca se faz essas perguntas, porque elas exigem mudança. E mudança exige decisão. Mas você ficou até aqui. E isso já diz muito. Agora decide uma coisa. Você vai continuar no automático ou vai assumir o controle? Comenta. Eu assumo o controle. Número 60. E quem você precisa se tornar para viver a vida que deseja? Número 62. Se você tivesse total disciplina, o que já teria conquistado? Número 63. Você está vivendo no nível da sua capacidade ou abaixo dela? Número 64. Você está tomando decisões alinhadas com seu futuro ou com seu conforto atual? Número 65. Você está disposto a fazer hoje o que a maioria evita? Número 66. Você está preparado para abrir mão de quem você era? Número 67. Você está agindo como alguém que já venceu? Número 68. Você está disposto a manter constância, mesmo sem resultado imediato? Número 69. Você está criando uma identidade forte ou frágil? Número 70. Você se respeita o suficiente para não voltar atrás? Agora presta atenção nisso. A partir daqui, não é mais sobre perguntas, é sobre decisão. Número 71. Você decide continuar, mesmo quando for difícil? Número 72. Você decide agir, mesmo sem motivação? Número 73. Você decide manter disciplina, mesmo sem reconhecimento? Número 74. Você decide crescer, mesmo sozinho? Número 75. Você decide mudar, mesmo com medo? Número 76. Você decide construir, mesmo sem garantia? Número 77. Você decide acreditar, mesmo sem provas externas? Número 78. Você decide evoluir, mesmo quando ninguém entender? Número 79. Você decide não voltar mais para o padrão antigo? Número 80. Você decide assumir o controle total da sua vida? Agora escuta isso com muita atenção. A sua vida não muda quando você entende. Ela muda quando você decide. E a partir de agora, você tem duas opções: continuar sendo a mesma pessoa ou se tornar alguém completamente diferente. E essa escolha não é feita uma vez. É feita todos os dias. Agora fecha os olhos por um segundo e imagina sua vida daqui 1 ano. Se você aplicar tudo isso: disciplina, clareza, consistência, identidade forte. Agora imagina o contrário, se tudo continuar igual. A diferença entre esses dois cenários é o que você faz a partir de agora. Então grava isso,
Você não está preso, você não está atrasado, você não está sem saída. Você só precisa decidir. E quando você decide, o jogo muda. Agora comenta, eu não volto mais. E se esse conteúdo mexeu com você, compartilha, porque tem muita gente presa, que só precisa de um empurrão para acordar. A escassez não é seu destino, é um estado, e estados podem ser mudados. Você não nasceu para viver limitado, você não nasceu para viver no mínimo, você nasceu para crescer, para expandir, para prosperar. E tudo começa aqui, dentro da sua mente.